Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha a vida de cada um de vocês. Um bom domingo. Temos falado sobre a igreja sem templo e hoje vamos ver a igreja e a sinagoga. Estamos falando a respeito da igreja ser um templo que pudesse chamar de templo cristão, conforme os textos do Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, que conta algo em torno dos primeiros 30 anos de vida da igreja. Vimos que a igreja era tratada como uma seita, apenas um grupo dentro do judaísmo, como também eram os fariseus e os saduceus. Depois vimos que, por conta desta visão compartilhada por judeus e até pela igreja, os crentes frequentavam livremente os espaços religiosos judaicos, como o templo em Jerusalém e as sinagogas. Vimos então a relação da igreja com o templo de Jerusalém até a sua destruição no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. Hoje falaremos da sinagoga, outro espaço religioso judaico frequentado pela igreja nas cidades onde surgiram grupos de discípulos de Cristo. As sinagogas foram usadas como palcos para a proclamação do evangelho entre os judeus, prosélitos e admiradores do judaísmo. Foi grandemente usadas por Paulo como parte da sua entrada nas cidades onde chegava para evangelizar. As sinagogas, portanto, foram importantes para a igreja do primeiro século. E vamos ver então um pouquinho da história inicialmente, um pouquinho da história da sinagoga judaica. Sinagoga, originalmente, designava uma assembleia como uma das reuniões judaicas para adoração. Passou a ter o sentido de reuniões locais dos judeus e mais tarde passou a se referir ao prédio em que as congregações judaicas se reuniam. Especialmente depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo, as sinagogas tornaram-se centros de atividade religiosa e comunitária. Sempre que houvesse pelo menos 10 homens judeus na cidade, podia abrir uma sinagoga judaica. O Talmud, que é a coleção de tradições rabínicas que interpretam a lei de Moisés, afirmava que havia 480 sinagogas em Jerusalém antes do ano 70 depois de Cristo. É objeto de debate se a ocorrência dessa palavra em Atos 16, verso 13, se refere a uma sinagoga ou a uma reunião de oração em Filipos. O texto nos fala: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Este lugar de oração era uma sinagoga? Posteriormente, a sinagoga era designada de diversas maneiras: casa de oração, casa de estudo, casa da assembleia. Muitos estudiosos situaram a evolução da sinagoga na comunidade exílica da Mesopotâmia. Acreditam que ela começou aí, naquele período de 70 anos, mais ou menos, em que o povo de Deus está exilado lá na Babilônia. Alguns estudiosos sustentam que as sinagogas, como instituição, se desenvolveram na Palestina no século II a.C., com o surgimento do grupo dos fariseus. Quais eram os oficiais da sinagoga? O primeiro que é mencionado na Bíblia é o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga. Era o responsável por fazer com que a congregação se mantivesse fiel à lei. Leiam, por exemplo, Marcos 5:22, Lucas 8:41, sobre Jairo. Atos 18, verso 8, fala de Crispo. E o capítulo 18, verso 17, fala de Sóstenes. Lucas 13, de 10 a 17, Jesus cura uma mulher na sinagoga no sábado, o que deixa o chefe da sinagoga indignado, porque ele poderia ter feito isso no outro dia que não fosse no sábado. Está lá no verso 14. Além
do chefe da sinagoga, ou principal da sinagoga, também havia os anciãos. Eles dirigiam as atividades da sinagoga e escolhiam o chefe da sinagoga. Havia um outro ofício dentro da sinagoga que era o encarregado da beneficência. Era a pessoa encarregada, geralmente homens, é claro, né, de recolher as ofertas e distribuir as esmolas àqueles que na comunidade judaica da cidade precisassem. Também havia o ajudante ou o assistente, que era o encarregado de guardar os rolos das escrituras. Também anunciava o começo e o fim do sábado ao som do chopar, que era um chifre de carneiro. Então, na sexta-feira, por volta da nossa sexta-feira, por volta das 18 horas, ao pôr do sol, ele tocava então o chopar, anunciando então que o sábado estava começando. E no sábado, então, o nosso sábado, ao pôr do sol, ele anunciava então que o sábado estava terminando. Era também uma espécie de zelador da sinagoga, morava nela e ele era remunerado. Você pode ver Lucas 4, 16 até 20. Após o Senhor ler na sinagoga um texto de Isaías, lá na sinagoga de Nazaré, ele entrega o rolo do livro de Isaías ao assistente, que era exatamente esse homem que cuidava dos rolos das escrituras do Antigo Testamento. Quais eram as atividades na sinagoga? A sinagoga, elas adotaram alguns elementos para os seus cultos. Primeiro havia a recitação do Shema, está lá no capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, que começa assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o chamar. Em segundo lugar, a oração era feita com o rosto voltado para Jerusalém, na direção da cidade de Jerusalém, como a gente vê isso aí em Daniel. Em terceiro lugar, a congregação respondia com amém às orações que eram feitas. Havia também a leitura de passagens dos rolos da lei e também dos profetas. Então sempre era assim. Primeiro se lia alguma parte do rolo da lei, está lá em Atos 15, 21, por exemplo, e depois então era lido um dos profetas, Lucas 4, 16 até 20. A tradução das escrituras era lida em aramaico. Okay? Havia um sermão e, por fim, a invocação da bênção, conforme Neemias capítulo 8. Perto do fim do século I depois de Cristo, acrescentou-se outra bênção, que na verdade era uma maldição contra os hereges. Quem eram os hereges? Os cristãos. Qualquer pessoa do sexo masculino podia ser chamada para orar ou ler trechos da lei ou dos profetas. Também, em certa ocasião, na sinagoga de Nazaré, Jesus leu uma passagem do rolo do profeta Isaías, já citamos aqui o texto, é Lucas 4, 16 a 20, Jesus citando essa sinagoga, é Isaías 61, versos 1 e 2. Qualquer pessoa capaz podia ser chamada para pregar o sermão. Qualquer pessoa que estivesse ali fosse capaz. Paulo se aproveitou disto para pregar na sinagoga porque era convidado e era uma pessoa capaz. Então você pode ver Atos 13, versos 15 e 42, capítulo 14, verso 1 e capítulo 17, verso 2. Havia cultos nos sábados, mas também havia cultos em outros dias da semana e em dias de festa. Outras atividades ocorriam na sinagoga. Por exemplo, o ajudante ensinava às crianças as escrituras. Os valores que eram arrecadados eram guardados em uma tesouraria comunitária existente na sinagoga. E a sinagoga funcionava também como lugar de julgamento e punição. Os transgressores judeus podiam ser julgados lá na sinagoga, na presença dos anciãos e castigados pelo ajudante com 40 açoites menos um.
Então, Marcos 13, verso 9, o Senhor fala assim: estás vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Atos 26, verso 11. Diante do rei Agripa, Paulo diz: muitas vezes os castigou quem? Os cristãos, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Atos 26, verso 11. E 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24, Paulo afirma que foi açoitado 5 vezes pelos judeus. Então eles aplicavam 40 chicotadas menos uma, porque se ultrapassasse 40 chicotadas, o carrasco era castigado. Então ele, em vez de chegar a 40 açoites, ele chegava somente a 39 açoites. Os apóstolos podiam ser excomungados. Os apóstatas podiam ser excomungados. João 9, 22, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso, o excluído da sinagoga. Está lá no capítulo 12, 42 e 16, no verso 2. Vejamos então Jesus e a sinagoga. Assim como Jesus frequentou o templo de Jerusalém quando estava na cidade, ele também frequentou várias sinagogas em algumas das cidades por onde passou durante o seu ministério. E isso era o seu costume. Lucas 4,16 fala que, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Jesus ensinou, pregou o evangelho e curou nas sinagogas da região da Galileia. Mateus 4, 23 fala que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas 4, verso 15 também, você pode ler esse texto. Essa atuação de Jesus se deu especialmente em Nazaré, Mateus 13, 54, e em Cafarnaum, Marcos 1, 21 e João 6, 59. Nesta cidade de Cafarnaum, a sinagoga foi construída pelo centurião, lá em Lucas 7, verso 5, cujo servo Jesus curou. Na sinagoga de Nazaré, o Senhor leu o rolo do profeta Isaías, cuja profecia se cumpria nele. Jesus curava nas sinagogas, ele ensinava nas sinagogas e ele pregava nas sinagogas. Vejamos então agora, meus queridos, a igreja e a sinagoga. A sinagoga continua a desempenhar um papel importante na igreja primitiva e é mencionada com frequência no livro de Atos, sendo a palavra usada cerca de 19 vezes. Embora se diga que Paulo visitava as sinagogas e ali pregava, ele jamais utiliza a palavra em suas cartas. Aliás, a palavra sinagoga raramente ocorre no restante dos escritos do Novo Testamento. Aparece apenas uma vez em Tiago, em uma referência à Assembleia Cristã, está lá em Tiago 2, verso 2, e 2 vezes aparece em Apocalipse, quando faz referência a uma sinagoga de Satanás, uma assembleia, talvez judaica, que se opõe à comunidade cristã. Então, Apocalipse 2, verso 9, e também o capítulo 3, do verso 9. As sinagogas se espalharam pelo mundo bíblico e elas foram usadas como portas para a evangelização do mundo gentio, pois nela havia judeus, prosélitos e tementes a Deus. A doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio da sinagoga. Atos 13, de 13 a 15, a organização dela e a forma de culto foram adotadas pela igreja cristã. Paulo foi, dentre os cristãos, o que melhor utilizou a sinagoga para anunciar Jesus como o Filho de Deus e o Messias prometido por Deus, conforme as escrituras do Antigo Testamento. Em Atos, a primeira menção à sinagoga se refere
aquela que era chamada dos libertos, pois era formada de judeus que haviam sido libertos da escravidão. Eram provenientes de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia. Foram esses judeus que se levantaram contra Estevão, subornaram homens para que mentissem contra ele no tribunal, atiçaram o povo, os anciãos e os escribas contra os diáconos. Atos capítulo 6, de 8 até 15. Depois disso, a sinagoga será um palco extraordinário para a proclamação do Evangelho. Logo após a sua conversão, lá está Paulo anunciando com ousadia o Evangelho nas sinagogas de Damasco. Atos 9, verso 20. Vejamos Barnabé e Paulo, separados pelo Espírito Santo para uma obra especial entre os gentios. Em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Atos 13, verso 5. Depois, em Antioquia da Psídia, entraram na sinagoga no sábado e os chefes da sinagoga convidaram os dois para trazer uma palavra de exortação. Atos 13, de 13 até 15, e as palavras de Paulo foram arrebatadoras, a ponto de, ao fim do culto, ele e Barnabé voltassem no sábado seguinte. Capítulo 13, 42 a 44. E essa volta no sábado seguinte foi a pedido dos que estavam lá e ouviram a palavra de Deus pela boca de Paulo. Em Icônio, Paulo e Barnabé falaram de tal modo na sinagoga que uma grande multidão de judeus e gregos creram. Capítulo 14, versos 1 e 2. Paulo e Silas, em Tessalônica, discutiram por 3 sábados com as pessoas na sinagoga da cidade. Atos 17, 1 e 2. O resultado disso está no verso 4. Alguns foram convencidos de que o Messias tinha que sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que Jesus era o Messias. Também grande número de gregos piedosos e muitas senhoras da alta sociedade se juntaram ao grupo dos salvos. Em Bereia, Paulo e Silas vão à sinagoga, onde encontram pessoas interessadas na palavra que era pregada, checando-a com as escrituras para verificar se o que Paulo dizia era verdade. Assim, muitos creram, entre eles muitos homens gregos e mulheres da alta sociedade. Capítulo 17, 10 até 12. Em Atenas, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus, gentios, piedosos, mas também dissertava na praça. Atos 17, versos 16 e 17. Em Corinto, todos os sábados, falava na sinagoga a judeus e gregos. Nessa cidade, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor juntamente com sua família. Atos 18, de 4 até 8. Em Éfeso, pregavam na sinagoga, onde alguns creram. Atos 18, verso 19. E numa segunda ida a esta cidade, Paulo frequentou a sinagoga por 3 meses. Capítulo 19, no verso 8. Esta é a última menção de Paulo frequentando a sinagoga para pregar o Evangelho. Daí por diante, Paulo vai se envolver então com essas prisões, a sua ida diante de várias autoridades para defender a sua fé, e finalmente ir para uma viagem para Roma. Ele desejava ir a Roma, mas não assim como prisioneiro, uma viagem para Roma, onde ele pôde pregar na cidade a muita gente. Então Paulo usou muito a sinagoga. Para concluir, meus queridos, foi muito breve esse estudo a respeito da igreja, a sinagoga. É um estudo mais prolongado, é claro, deverá ser feito no futuro. Então nós encontramos aqui, ouvimos hoje a relação da igreja com a sinagoga. Como notamos em diversos textos, muitos judeus, gentios, prosélitos ou tementes a Deus creram no Senhor ouvindo Paulo nas sinagogas. Naturalmente, a igreja
representada em Atos por Paulo e seus companheiros de viagem, não ficaram presos apenas à sinagoga. Esta era apenas a porta de acesso e de entrada aos corações dos gentios na cidade. Paulo também pregou na prisão, Atos 16, 27 a 34. Ele pregou na beira do rio, Atos 16, verso 3. Ele pregou na praça, Atos 17, 17. Pregou na escola, Atos 19, verso 9. E outros locais que não mencionamos. Mas antes, ao chegar à cidade, a sinagoga servia como um apoio inicial para o seu ministério. Paulo e os outros podiam entrar na sinagoga, pois era um ambiente judeu que ele conhecia perfeitamente. A igreja, portanto, não tinha um prédio que pudesse chamar de templo cristão, mas tinha, até o ano 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém. Tinha nas cidades as sinagogas judaicas, onde podia anunciar que Jesus era o Filho de Deus e o Messias prometido. O que importava para a igreja dos seus primeiros 30 anos era ter lugar para cultuar a Deus e para pregar o Evangelho. O templo em Jerusalém e a sinagoga foram úteis para isso. O resultado disso, a igreja hoje. Na próxima oportunidade, falaremos da igreja nas casas, nos lares, para terminarmos então esse estudo a respeito da igreja sem um prédio que ela pudesse chamar de seu templo. Que Deus te abençoe neste domingo, que seja um domingo de muita alegria e de muita paz na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.